Pois bem, sendo assim, fé e amor são virtudes em relação com Deus e em relação com os outros. É uma questão privada, é uma questão do indivíduo em suas relações. A origem da fé e amor parte da intimidade, da interioridade de cada um nas relações com Deus e cada um com os outros, significando que esta legitimidade de dever só decorre se ela estiver condizente na vida do cristão, condizente com a palavra de Deus, da Bíblia, que o homem é um ser pensante, racional e relacional. Não está na figura de uma instituição qualquer. Seja o Estado, seja o clube de futebol, seja nas universidades. Não está lá. A origem parte sempre da intimidade, interioridade de cada um nas relações com Deus. A conclusão que a Madalena Chauí diz é o seguinte: somos dotados do livre-arbítrio. Aqui, ó, o livre-arbítrio. Ninguém tem livre-arbítrio se não tiver o direito de escolha ou a possibilidade de escolha. O livre-arbítrio faz parte do campo moral do homem. Este é um princípio bíblico. Assim como o pecado também é uma consequência da desobediência do homem a Deus e a sua palavra, que fere a Deus e que fere ao próximo, o dever de respeito, o dever de temor, e tudo isso centrado no que a Bíblia chama de amor. Hoje em dia, até mesmo o lado político cita isso como uma ideologia, mas que ela é totalmente um princípio espiritual cristão. O Estado não tem como substituir uma pessoa. Uma universidade não tem como substituir uma pessoa no seu foro íntimo, no seu direito de escolha, de pensar. Então, tanto a Marilena Chauí, que fala que a questão do pecado é a natureza fraca do homem, que pecador, se tornou-se desobediente e insubmisso a Deus e a sua palavra. Essa submissão é o livre-arbítrio do homem escolher para que lado ele quer ir ou seguir. Mas devido essa submissão do livre-arbítrio do homem, o direito de escolha, que está ligado ao lado moral do dever de obediência ou desobediência, ele se deu por uma questão da tentação demoníaca, o pecado original que nós chamamos na Bíblia, a partir de Adão e Eva. Então tornou o homem incapaz para realizar o bem e as virtudes.
Chauí diz que o ser humano tornou-se uma natureza fraca, incapaz de realizar o bem e as virtudes, apenas pela força de sua própria natureza. Quer dizer que, se o homem não tiver o auxílio espiritual, e aí decorrente do dever de respeito às regras morais cristãs, que está na palavra de Deus, se ele ferir isso, ele quebra esta moralidade, que é relacional, com Deus e com os homens, e assim ele comete o pecado, que é justamente isso, o que fere a Deus e a sua palavra. O homem tem o livre-arbítrio, mas pelo livre-arbítrio foi que Adão e Eva pecaram. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então não tem como o Estado ou outra instituição qualquer vir dizer como o homem deve ser um bom samaritano. Porque ele não tem como convencer o homem. Ele pode tão somente criar uma norma coercitiva, aplicar uma punibilidade, mas o dever mesmo de obediências parte só do próprio homem, da própria pessoa pelo seu livre-arbítrio. Sklar diz que a interioridade da moral é tradicional da moral cristã. O que é que ela está dizendo com isso? É que essa moralidade perfeita, relacionada ao dever de obediência, às normas, tanto sejam elas divinas como seculares, por isso que nós, que somos cristãos, dizemos que somos cidadãos de duas pátrias, do céu e da terra, porque a Deus pertence o governo dos homens, das almas. E ao governo terreno depende a submissão aos bens materiais. E aí se encontra aí o lado político do dever de obediência. Mas que o verdadeiro dever, ele só é possível se partir da moral cristã. Porque ela depende do indivíduo, só o indivíduo tem um foro íntimo, é o único capaz de explicar, é o fato psicológico pessoal, não é o fato social, em que a norma que se diz legítima pelo Estado seja justificada, mas tão somente por uma questão de foro íntimo, se esta legitimidade realmente parte de cada indivíduo que assim delegou ao Estado o direito de criar normas para administrar a sociedade. Porque o pensamento de vida psicológico impõe uma religião de ligação a Deus, moldada pela cultura, impõe a força do Estado. Isso tem uma diferença entre a questão psicológica do dever, que só a ligação do homem com Deus pode o tornar perfeito. Observe que quando se fala em moral, nós podemos trocar pela palavra ética do ponto de vista secular, porque a ética aqui se refere a uma norma de comportamento escrita, estabelecida pelo poder estatal,
enquanto que a moral está relacionada diretamente da gente se auto-normatizar pela decisão nossa, interior, de nossa alma, ao cumprimento de um dever qualquer, principalmente o dever cristão. Em decorrência disso, a decadência moral, ela está muito voltada para moldar ou ser moldada pela cultura, porque impõe a força do Estado. A maior deficiência humana é a rejeição de Deus, não é o medo do Estado. É o ato puramente íntimo que pode alterar comportamento. E a moral cristã é a que tem força para moldar um homem. Um homem que busca ou tem a finalidade de buscar a perfeição, inclusive no seu relacionamento social. Toda imoralidade é pecado. Assim, Chauí e Sklar, ela admite que toda imoralidade constitui um pecado, está relacionado diretamente a um assunto espiritual. É ato de rejeição a Deus e a sua lei, que deixa de cumprir os deveres. Nós, assim, vemos que direito, político e moral é pecado, na visão de Sklar ou Sklar, é uma questão de foro íntimo do homem e que só a moral cristã pode transformar um indivíduo de uma condição imoral para uma condição moral, para uma virtude de obediência, tanto às leis divinas como às leis seculares, mas que essas leis seculares devem estar arrimadas na legitimidade de cada um no grupo social que atribuiu a uma instituição fictícia, seja ela de qual for a natureza, estatal, escolar, universitária, hospitalar, clube de recreação, para lhe tornar-lhes obrigatória. Sklar vê assim o pecado como uma consequência decorrente da imoralidade, então, que atinge o ser moral do indivíduo, por um ato do livre-arbítrio de escolha em ser desobediente, ou não observar uma norma, seja ela de origem espiritual ou de origem secular, estatal, política. Portanto, a lei não tem como tornar ninguém um bom samaritano, a não ser a moral cristã, que está assegurado pelo que se chama-se amor, e de lá decorre toda a justiça para o homem. E aí observamos que a política e moral está relacionado ao legalismo. Legalismo nós já falamos aqui, o que Sklar fala, o que é, que seja o legalismo, né? Que é a atitude ética que sustenta ser a conduta moral uma questão de obediência à lei e que essas relações morais estabelecem deveres e direitos de determinadas
normas ou em determinadas normas. Fazendo aqui uma referência, uma comparação, aqui com 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, que diz que sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Tem a ver a diferença entre legalismo, ética do legalismo, que foi a que nós falamos agora, explicada por Scler, e o legalismo ético. O legalismo ético é a questão de como essas leis que estabelecem deveres ao sujeito, elas são feitas, de onde ela provém, quem pode realmente representar cada indivíduo que delegou à sociedade como um conjunto na mão dos seus representantes, a possibilidade de estabelecer regras de relacionamento do homem entre si e de cada um para com a instituição política. Saber se esta legitimidade, de como foi realizada, foi feita esta norma, ela está condizente com cada um que delegou parte do seu direito, questão de foro íntimo, para ser administrada pelo terceiro, ou um grupo, ou um órgão, que geralmente se diz ao Estado, mas pode ser qualquer outra instituição, né? Inclusive, cada universidade tem o seu estatuto, né? Até as empresas particulares têm o seu estatuto, ou o seu contrato social, dependendo da sua natureza, as instituições recreativas, né? Se elas não forem legítimas, ou seja, se elas não decorrerem da legitimidade do povo, por isso que se diz que todo poder emana do povo, e seu nome será exercido, deverá justificar essa legitimidade aqui, se ela realmente está dentro dos padrões em que ela deve ser criada e por quem. Aí a questão política e moral, ela chega a esse legalismo ético e a ética do legalismo. O que é que Scler e a Marilena Chauí está dizendo aqui é que política e moral e legalismo, ela é uma sequência de uma na outra, é uma sequência. Esta moral deságua no legalismo e esse legalismo deságua na política, no poder político. E aonde é que fica aqui a questão do pecado? É que o pecado está relacionado à imoralidade do sujeito e, portanto, atrelado a uma moral, a uma virtude, que é a questão de foro íntimo de cada um. E segundo ao conhecimento e pensamento teológico cristão, o dever está relacionado a isso tudo. É a origem de tudo isso aqui pelo livre-arbítrio do homem, pelo direito e o poder que o homem tem de livre escolha. E ele só tem livre escolha se ele for realmente um sujeito que possa exercer isso independentemente de quem quer que seja. Embora que, para uma consequência de imoralidade, haja
uma penalidade. Então, esclavo se refere à lei como uma fidelidade aqui aos valores políticos, que são antecedentes à lei, e é a continuidade da moralidade, que, por sinal, é a continuidade do legalismo através da continuidade de uma determinação política qualquer. O fim político que buscam a esta continuidade moral. Essa continuidade moral está relacionada ao ato, o livre-arbítrio de escolha do homem, dele se autodeterminar. Mas dentro de um objetivo comum, social. E aí sai da esfera do foro íntimo para ir para a esfera objetiva, social. Sabemos que a lei secular não tem o poder de nos tornarmos bons samaritanos. Só a moralidade cristã pode realmente aperfeiçoar a conduta do homem. Porque o fim legalista, o seu objetivo é comum, não é individual. O fim legalista, a lei e moralidade são entidades contínuas e únicas. Não tem como quebrar, separar o objetivo da lei da moralidade que a justifique. Não se separa a lei da moralidade da legalística. Não tem como. Ora, se é uma atitude ética que estabelece as relações morais que estão nos direitos e deveres, como não dizer que a moral está estritamente ligada ao legalismo? É apenas uma questão de uma conveniência ou consentimento de ideologia político para dizer que, pelo acordo comum de cada um, se achou uma forma de se resolver os conflitos individuais pelo grupo social que delegou ao Estado o direito de coagir ou tentar impor ali o dever de obediência às relações ali sociais. Mas não tem como se separar a lei da moralidade legalista. Então, para Chauí, pecado é a perversão de nossa vontade. Temos natureza pecaminosa, somos fracos pelo pecado original, que é o de Adão e Eva. Somos seres morais, porque nós somos dotados de vontade, do livre-arbítrio, de fazer as nossas escolhas. Embora que as nossas escolhas venham a ter consequências puníveis do ponto de vista legal, ou censura moral. A conclusão é que Chauí conclui seu pensamento cristão sobre a moralidade do ser humano por entender e afirmar que tornamos morais. Temos virtudes, precisamos do auxílio divino, da lei divina revelada. O homem precisa de Deus para vencer o pecado original. Então, direito e moral se cruzam. Então, o pecado, que é a quebra da obediência, ela é relacionado ao lado espiritual do homem.
ou religioso, como quem quer que seja. São coisas que, tanto para Chauí como Sklar, que é a professora universitária de Harvard dos anos 60, como a nossa contemporânea professora Marilena Chauí, admite que precisamos de Deus, de sua palavra, para vencer este pecado original que foi trazido a falta da moral do ponto de vista de obediência e submissão às autoridades, às leis, a partir do nosso Criador, a partir de Deus, em que o cristianismo estabelece o dever cristão de sermos obedientes a Deus, porque Deus é um ser moral e a sua palavra é moral, como virtude, e como também o nosso dever cívico de obediência às leis do Estado, desde que ela não venha ferir essa legitimidade do conhecimento do dever cristão em se respeitar tudo aquilo que do direito natural que provém da criação de Deus e da sua palavra, tido como direito natural subjetivo, tenhamos toda a nossa conduta ou toda a nossa direção política de acordo com os princípios dos bens soberanos espirituais, que nós podemos destacar o eixo disso tudo no Antigo e no Novo Testamento: sexualidade, família, propriedade e poder político. Propriedade no sentido de se desenvolver, de produzir, de criar, e também a questão que toda a nossa administração ela se dê através desses princípios. Aí nós temos na Constituição direito à vida, direito à propriedade, direito e autoridade de administrarmos o que nos foi entregue de acordo com a capacidade do dom de cada um que exerce aqui na terra, seja ele do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista secular. Com isso, nós entendemos que não se pode falar em legalismo se não estivermos ligados à questão da legitimidade destas normas que estabelecem deveres para cada um de nós, principalmente nós que somos constituídos pela cultura do direito subjetivo natural, advinda tanto lá do Velho Testamento como do Novo Testamento. E assim, como cidadão bipátrio, nós temos assim a condição de, dentro do direito de escolha de nós autos determinar, ver aonde é que está o que é santo e o que é pecado, onde exista
o legalismo ético e a ética do legalismo. É isso que nós temos que entender. Segundo, aqui, o pensamento de Judith Sklar e de Marilena Chauí. Não tem como separar. A moralidade do homem, ela é advinda do espírito. Não tem. É espiritual. Está relacionada a uma divindade chamada Deus poderoso que criou o homem, o céu e a terra. Não tem como separar a moral do legalismo e que a política não tem como tornar assim um homem samaritano. Ao contrário, ela deve ser moldada pela moral via aqui os instrumentos ou estruturas, instituições estatais, de acordo com o legalismo, que possamos dizer que constitui uma lei que deva ser utilizada de modo legítimo. É isso que temos. Aqui está o meu livro, que fala sobre justamente direito, política, moral e pecado. Não é um livro religioso, mas é um livro de teologia moral e, ao mesmo tempo, teológico e jurídico. Nós assim encerramos para os nossos alunos esta disciplina que é relativa a uma teologia prática, uma forma como podemos entender o legalismo e o pecado, segundo a visão bíblica. Aguardamos no futuro breve um novo encontro para dissecarmos um novo assunto relativo à ética do legalismo e o legalismo ético.